Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trato majoritariamente de literatura, escrita e como isso se relaciona com alguns tópicos de filosofia, psicologia, no cinema, enfim. E como o meu canal é de livros, eu pensei assim, bom, tá rolando a Black Friday da Amazon, então por que eu não faço um vídeo bem legal dando as minhas indicações do que eu acho que são os melhores livros? Então eu vou passear com vocês essa Black Friday está acontecendo no dia hoje, 21/11 de 2025. E para vocês acessarem ela, vou ir aqui para a segunda tela, é só entrar no site da Amazon, tá? Eu, no caso, sou um assinante Prime, então você precisa ser um assinante Prime para ter acesso aos frete grátis, mas eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar muitas promoções boas. Eu já experimentei justamente acessar algumas outras lojas, mas eu acho que a da Amazon, para quem gosta de literatura, acaba sendo a melhor. Então, antes, queria apresentar o meu canal, se você não conhece, né? Eu faço vídeos de Robert E. Howard, H.P. Lovecraft, vídeos sobre escrita, relacionando tópicos da cultura pop. Então fica aqui o convite, além disso eu jogo bastante RPG de mesa com os meus amigos, então é nesse canal onde tudo acontece. Então vamos lá, você vai clicar aqui, Black Friday da Amazon, e aí tem várias seções, mas o que interessa pra gente é essa seção aqui, ó, livros. Então nós vamos nos livros e eu vou dar um passeio com vocês, porque eu recomendei até para alguns amigos do Discord, né? E eu pensei assim, nossa, tem muita coisa boa aqui, que inclusive eu acho que dá para fazer um vídeo sobre. Então eu vou passear com vocês aqui por todo o catálogo. Então, sem mais enrolação, vamos lá. A gente tem um kit Estilhaça-me, série completa. Eu não li, mas das pessoas que gostam desse tipo de livro, desse gênero, tá valendo muito a pena, tá 44% off. Já dois queridinhos aqui, principalmente para quem gosta de romantasia. Eu tenho uma colega, uma amiga, duas amigas, na verdade, que elogiaram bastante os livros da Rebecca Yarros, eu acho que é assim que pronuncia. E, bom, tá de 99 por 49,90. E o segundo livro, né, sequência, se eu não me engano, a autora planejou 5 livros. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Inclusive tem a continuação aqui. Então a gente tem Quarta Asa, Tempestade de Ônix e Chama de Ferro, né? Mas se eu não me engano, a autora ainda tá para lançar o 5º livro e isso está gerando um hype. E, consequentemente, esses livros estão numa boa promoção. Colleen Hoover, eu não gosto nem um pouco dessa autora, mas tem gente que gosta, tá num preço muito bom, 23. Box O Povo do Ar. Bom, aqui eu não sei se você curte esse tipo de conteúdo, se você já leu essa série, deixa aí nos comentários. O tratamento aqui parece ser bem bonito, tem uma espécie de banner aqui, né, de estandarte, e os personagens, eles são... parece ser bem típico daquela fantasia clássica, sabe? Não da fantasia clássica, mas uma fantasia assim mais sem medo de ser fantasia. Então a arte é bem bonita aqui, tem alguns marcadores e o preço tá bem bacana. Eu acho que vale a pena para quem gosta desse tipo de conteúdo também. Então aqui a gente tem Amanhecer na Colheita, né? Uma história de Jogos Vorazes, né, que se passa no universo de Jogos Vorazes. Eu nunca li Jogos Vorazes porque eu não sou muito de YA, ou seja, Young Adult, né, livros de jovem adulto, mas para quem curte tá valendo a pena. It, a Coisa, é um livro que eu ainda tenho que ler, eu já li livros do Stephen King, mas minha gatinha tá aqui tentando arranhar o chroma aqui. Mas tá valendo a pena por esse preço, eu ainda acho que tá um pouquinho caro, eu acho que eles vão conseguir melhorar esse preço muito em breve. Vale mais a pena pegar a edição digital também, porque acaba sendo, como eu posso dizer, um pouco mais compacta, é um livro bem grande, eu já vi pessoas carregando esse livro e assim, é um pouco difícil de manusear. Já aqui nós temos Guerra e Paz, do Lev Tolstói, um clássico da literatura. Eu tenho dois amigos, duas pessoas que eu considero bastante os gostos pessoais, sabe aquele tipo de pessoa que você confia em termos de gosto? Então se ele falou que curtiu algo, a chance é muito grande que você goste. Então, tenho dois amigos que leram esse livro e falaram muito bem dele, mas é claro, a literatura clássica, né, do Lev Tolstói já é muito reconhecida mundialmente e tá num pressão aqui, ainda mais pelo tamanho, né, um calhamaço. Então é um livro que você vai ficar por meses. A gente também tem um box premium do Harry Potter, tá saindo de 699 por 374. Sinceramente, eu acho que é só para quem é muito apaixonado de Harry Potter. Eu não sou
um fã do trabalho da J.K. Rowling, porque eu não consumo, né, conteúdo de, como eu posso dizer, literatura de jovem adulto, né? Mas para quem gosta desse tipo de conteúdo, acho que vale muito a pena. Aqui tem um que tá na minha mira há muito tempo, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. É uma história clássica da literatura francesa e eu acho que vale muito a pena, principalmente pela quantidade de conteúdo que ele oferece. Temos Box Harry Potter, edição Pottermore, então 7 livros com adesivos, então é basicamente uma outra edição, uma edição que, na minha opinião, né, se eu fosse pegar só para ler, ela vale mais a pena do que a edição que a gente tem aqui, a edição Premium do Harry Potter. A gente tem box Duologia Divinos Rivais, eu não conheço muito sobre, mas está num preço bacana. A Hora da Estrela, edição comemorativa da Clarissa Lispector, eu acho que vale mais a pena você pegar uma coletânea, apesar de estar num preço acessível, porque é um livro bem curtinho, então vale mais a pena você juntar um pouquinho mais de dinheiro e tentar achar uma edição de colecionador, uma edição de obra completa, né, em que reúne todas as histórias do autor. A Paciente Silenciosa, livraço do Alex Michaelides, é um thriller psicológico sensacional, onde um psicólogo, um psiquiatra, ele está investigando o caso de uma mulher, né, que ficou completamente, ela fez quase como se fosse um voto de silêncio, um tipo de neurose desenvolvida depois de um incidente que a gente não sabe o que aconteceu, mas que fez com que ela assassinasse o marido e depois entrasse num silêncio. E ela também era artista, ou seja, grande parte do desenvolvimento da obra dela também está relacionada a esses traumas, e é um livraço de explodir cabeça. Talvez... Deixa eu pegar aqui minha gatinha para vocês verem. Vem. Olha, dá oi. Essa é a gatinha que faz os barulhos, ó. O barulho, minha gatinha tá procurando as promoções também. Então vamos lá. A gente tem aqui Freda McFadden, A Empregada. Eu tenho uma amiga que falou bem desse livro. E no caso ele vai ter uma adaptação, né? Então sempre quando tem uma adaptação de livros como esse, a gente acaba vendo, como eu posso dizer, vendo um up em termos de vendas, justamente porque as pessoas ficam interessadas na narrativa, né? Já que a gente tem a Box Fundação, a saga completa, eu tenho a trilogia, mas assim, da trilogia que eu li, adorei, simplesmente uma história fantástica, uma história em que basicamente depois de um desenvolvimento, né, de um personagem que se chama Harry Sheldon, ele desenvolve um tipo de ciência chamado psicohistória. Ela meio que analisa as atividades em massa e prevê o comportamento humano, e nesse Império Galáctico que se expandiu, tipo, a lá uma Roma, mas num nível assim excepcionalmente maior, esse Harry Sheldon, ele tem a certeza de que esse império vai ruir e toda a humanidade vai passar por uma era das trevas que vai ser entre, acho que 8 mil a 10 mil anos, e ele quer justamente arredondar, digamos assim, arredondar não, mas ele quer fazer com que essa era das trevas fique cada vez menor, né? Então ele acha que ele consegue diminuir para mais ou menos uns 2 mil anos, e a proposta que ele tem é justamente criar uma fundação de conhecimento que vai ficar escondida no universo, porque as pessoas vão entrar em tal barbárie que elas vão esquecer fundamentos clássicos da ciência moderna, e que coisas que no momento são consideradas extremamente tecnológicas, no futuro vão ser consideradas quase como uma magia, né? Uma magia tão arcaica que é como se as pessoas olhassem para aquilo até com um tom de divino. Vale muito a pena, tem excelentes personagens, apesar do foco ser mais na discussão científica. E aqui também a gente tem a Caixomeiro, Ilíada e Odisseia. Vai ter uma adaptação da Odisseia para o cinema pelo Christopher Nolan, então tem muita gente que está animada para ver como é que vai ser essa adaptação. Eu não li esses clássicos, eu sei, é uma vergonha que eu tenho que eu tenho que sanar, né? Eu tenho que fazer questão de ler em algum momento, mas vamos ver aí, 2026 parece ser um bom ano e está num preço muito bom. Vamos lá, tem aqui Sacramentador, o livro 3 do Brandon Sanderson, como sempre muito caro, não recomendo. Eu tenho a edição em inglês aqui do Stormlight Archive, os arquivos da Tempestade, né? Mas assim, eu acho que ainda continua num preço ridículo,
não recomendo, até porque saiu recentemente o Wind and Truth, eu vi muita gente falando mal, ainda não iniciei essa série, mas eu tô com um pouquinho de pé atrás, mas é aquilo, no final das contas o que interessa é a experiência pessoal, e é isso que eu levo mais em consideração, então infelizmente eu não posso dizer pra vocês com certeza se vale ou não a pena. Agora, esse volume único aqui das Crônicas de Nárnia com capa dura e ilustrado deve valer muito a pena. Eu tenho uma outra edição aqui em capa comum e, pelo que eu tô vendo aqui, tá muito bonita. Também vai ter uma adaptação pra Netflix, só que pelo visto eles vão mudar muita coisa, incluindo a própria figura do Aslan, né? Que é justamente esse leão que representa o divino dentro do mundo de Nárnia, né? Inclusive há uma associação de analogia com até a figura do Jesus Cristo pelo fato do C.S. Lewis ser cristão, né, ser um católico, mas é lógico que apesar dele seguir os valores, né, é um livro que ele funciona como fantasia, assim, ele não é necessariamente como eu posso dizer, eu vejo muita gente falando, né, que ele é uma espécie de ele faz você, ele como se fosse faz você se converter para o cristianismo. Na verdade, não é necessariamente isso. Como história por si só, né, sem depender da analogia, ela funciona muito bem, é uma história muito bem feita. Os livros também têm a adaptação que eu assisti no cinema, que, nossa, é fantástico, principalmente pela trilha sonora. E assim, somente pelo fato deles fazerem essas alterações para a série na Netflix, eu não sei qual a opinião de vocês, mas eu tô com o pé atrás, tá? Então a gente tem aqui mais algumas, deixa eu ver, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, outro clássico da literatura mundial, um best-seller, tá R$ 75,00 numa edição da Penguin Classics, né? Que é muito... uma editora, né? Uma publisher muito bem vista. Então, vale a pena também. Vamos lá, a gente tem Império de Tempestades da Sarah J. Maas, para quem gosta, tá 60% off. Tem a Biblioteca da Meia-Noite também, por R$ 30,00. Já vi muita gente falando bem desse livro, mas também já vi muita gente falando mal. Aqui eu recomendo demais a trilogia da Fundação, tem os 3 livros. A gente viu aqui em cima, né, que tem a série completa, mas na verdade são, se eu não me engano, 3 livros, eu acho que 2 livros de prequel, ou seja, a história se passa antes da trilogia principal, e tem outros que se passam após a trilogia principal, mas é uma história fechada, tá? Você consegue consumir numa boa e vale muito a pena por esse preço aqui, é um livro belíssimo. O Hobbit, outro clássico, né? Como não recomendar, assim como tem lá no começo, eu não sei se apareceu aqui, O Senhor dos Anéis, né? Nossa, como é que eu não posso, né? Como é que eu acho que eu nem preciso comentar O Senhor dos Anéis, vocês já estão careca de saber quão bom, quão gostosa é a escrita do Tolkien, né? E como ele criou um universo fantástico. Então a gente vai continuar aqui. Tem a série Empregada, né? Para quem quer ler mais de um livro. Leonardo da Vinci, se eu não me engano, é uma biografia sobre a persona do Leonardo da Vinci, então para quem gosta de biografia tá valendo muito a pena. Duna, a gente tem a segunda trilogia aqui, tá com preço de 664, eu li o primeiro Duna, adorei, então fica a recomendação. Se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de grana, pega essas edições porque vale muito a pena. Aqui tem o meu livro favorito da vida, inclusive o primeiro vídeo do meu canal é justamente um ensaio sobre o Conde de Monte Cristo, né? Se eu não me engano, o título é O que Edmond Dantès pode nos ensinar sobre ser bom. Eu adoro esse livro de paixão, assim, e tá valendo muito a pena por esse preço. Eu demorei 1 ano para ler, é um livro gigantesco, mas vale a pena demais. Eu vejo muita gente se confundindo, né, nessa edição da Martin Claret, porque às vezes tem uma capa escura e outra capa clara. Na verdade, galera, é uma jacket, tá? O livro em si, ele tem uma capa dura, mas ele tem uma jacket, e às vezes vem a versão branca, mas atrás tem a versão preta, e a versão preta, na verdade não versão preta, uma versão mais azul, um azul mais escuro. Então é basicamente uma questão de para que lado eles dobraram. Então se você gosta, por exemplo, da edição mais escura, provavelmente no verso dessa jacket você vai encontrar, tá? Então é só dobrar ao contrário quando o livro chegar na sua casa. Então vale a pena. Tem alguns errinhos de português, tá? Se você não se importa com isso, eu acho que vale muito a pena. Continua sendo um livro muito belo. Drácula Dark Edition, livraço também do Bram Stoker, vale muito a pena. Ele é um livro que envelheceu muito bem em termos de aventura, porque apesar dele ser um livro que tem aquela escrita mais clássica, aquela escrita mais gótica, ele é muito ágil, tá? Não se engane, aqui não é um livro lento. Várias vezes vai dar a impressão de que você está lendo vários livros ao mesmo tempo. A Metamorfose
é um clássico do Franz Kafka, inclusive um dos únicos livros que eu gosto dele. Eu acho um autor, no geral, que ele tem uma escrita bem entediante, mas a Metamorfose, eu tenho que reconhecer que é um livro muito bom, vai falar sobre, principalmente, né, a história de uma pessoa que se transforma num inseto e as consequências do que acontece quando uma condição tal qual virar um inseto, né, uma condição que te impossibilita de ser um provedor para a família, como a sociedade te encara, né? Então, livros para quem tem essa maturidade, para quem está lidando com isso, para quem está começando a trabalhar e já está começando a ajudar em casa, eu acho que para o público mais jovem é muito bom, inclusive, tá? Esse é um dos poucos livros clássicos que eu recomendo para pessoas jovens, não só porque ele é curtinho, mas porque ele tem um impacto, é difícil não se relacionar com ele, principalmente nos dias de hoje. A gente tem o Box da Torre Negra, uma série completa do Stephen King, e eu não recomendo por esse preço, tá completamente absurdo, apesar de ser um tratamento de luxo e serem vários livros, eu não acho que tá valendo a pena por 461. Mas vamos ver aqui, temos mais, né? Temos Musashi, com box com 3 volumes. Eu não sei muito desse livro, mas eu tenho um colega que leu e tá lendo, né? E tá gostando bastante. Temos uma coleção especial do Sherlock Holmes, o box com 6 livros, então vale a pena. Sherlock Holmes é Sherlock Holmes. Se você curte histórias de detetive, eu acho que é difícil você não gostar de uma história como essa, porque apesar de ser um personagem que ele é tratado até os dias de hoje como caricato, né, tem umas histórias bem sinistras, inclusive bem como eu posso dizer, com uma vibe de terror. Um dos exemplos é o Cão dos Baskerville, que é uma história fenomenal, tem uns elementos de horror muito, muito maneiro, e eu acho que vale muito a pena por esse precinho aqui, camarada. Mais o que? Vamos ver aqui o que tem. O Fantasma da Ópera. Então a gente tem uma edição definitiva de colecionador. Eu acho que vale a pena para quem curte, né? Mas eu já vi edições mais baratinhas. As Extraordinárias Viagens de Júlio Verne, um box com 6 livros. Júlio Verne é um clássico aí da literatura francesa, né? E um clássico da ficção científica, apesar de não ter sido muito reconhecido à sua época, em comparação com nomes como H.G. Wells, mas eu acho que vale muito a pena também ler, principalmente por esse preço aqui que eu acho que está compensando demais, tá? A Guerra da Papoula é um livro assim que eu vi muita gente falando muito bem, muita gente falando muito mal, então é aquilo, eu não tenho como opinar sobre. E aqui, ó, a gente tem Assassinato no Expresso do Oriente, que apesar de ser um livraço, eu acho que compensa mais você juntar um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma coletânea com os livros da Agatha Christie, né, que é uma escritora clássica também de fantasia e mistério, né, mas principalmente mistério. A gente tem Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, né, um clássico da literatura também, muito recomendado para quem quer começar na literatura clássica. E adivinha só? Eu não li, mas eu vou ler, não se preocupe, tudo com seu tempo. Sapiens, uma breve história da humanidade, livraço. Se você gosta de estudo de antropologia e retrospecto em termos de análise e projeção de comportamento humano, Sapiens é uma leitura muito boa, assim como o Homo Deus, que a gente deve encontrar já já, porque quase sempre eles entram em promoção. Admirável Mundo Novo vale muito a pena para quem curte uma história um pouco mais complexa que fala sobre o comportamento humano. O Aldous Huxley, ele tem uma distopia, inclusive eu fiz um vídeo no meu canal onde eu ranqueio as distopias. Infelizmente eu não fiz um vídeo de ensaio ainda do Admirável Mundo Novo, mas vale muito a pena. Ele vai tratar um pouco sobre a relação da sociedade com antidepressivos, né? Porque meio que eles conseguem hackear o cérebro de modo que você não tem necessidade de, como eu posso dizer, de questionar as coisas. Há uma sociedade de castas também, e tem até uns outsiders, que inclusive da metade para o final do livro é algo que vai ser muito tratado, né, sobre isso. Então acho que vale muito a pena, é uma leitura difícil, mas o final eu lembro até hoje. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Os Irmãos Karamazov, volume único, tradução direta do original. Outro clássico também está por R$76, eu acho que vale a pena. Mais o que? O Pequeno Príncipe, né? Tem essa edição muito bela aqui. Edição de luxo com capa dura almofadada, então vale a pena.
Matéria Escura tem uma série, uma adaptação para, né, para Apple TV Plus. Eu assisti os 2 primeiros episódios, não gostei muito, tá? Achei a série, principalmente, eu não sei dizer se é mais com relação à direção, mas eu não posso contar muito sobre a história, porque é justamente uma história que tem muito elemento de ficção científica, mas tem muito elemento de mistério também. Então vamos ver aqui... A Morte de Ivan Ilitch, também, de novo, um outro clássico da literatura, do Tolstói. Essa edição aqui, belíssima, pelo que parece, do Paraíso Perdido, do John Milton, que é justamente uma... É quase como se fosse uma... É um épico, né? Só que na perspectiva do... na perspectiva dos demônios, né? O que aconteceria... qual que é a interpretação, qual que seria a perspectiva dos demônios tendo em vista a mitologia cristã, né? Apesar de que tem muita coisa lá que hoje em dia é retratado de maneira mais metafórica, o John Milton ele dá uma profundidade para os demônios, né? Ele dá uma profundidade para essa perspectiva que é muito interessante. Ele faz um verdadeiro estudo da maldade, né? E como ela se reflete na religião. Mas vale salientar que ele não é um livro profano, tá? Então, pelo contrário, John Milton era um cristão ferrenho, então não se preocupe se você é de religião. Bom, eu sou ateu, então para mim pouco interessa isso, mas tem muita gente que acha que tem uma, digamos assim, um quê de profano no livro do John Milton, quando na verdade esse não é o caso, né? O Morro dos Ventos Uivantes, eu tô vendo essa capa aqui maravilhosa, mas é um livro que, de novo, divide opiniões. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam. Eu sou indiferente quanto a isso. Já a obra de Shakespeare é quase que unanimamente aceito, né, como o grande escritor da humanidade, o maior, sem dúvida, da língua inglesa. E tem as grandes obras de Shakespeare aqui, um box exclusivo da Amazon, num preço que eu acho que está valendo a pena. Mas o que? A gente tem os Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média. Tá saindo por R$38. O box Império Galáctico tem 3 livros do Isaac Asimov, eu recomendo, é um box bem bonito. A gente tem mais um box aqui de Agatha Christie, né, mais uma coleção. Eu não sei se a gente já viu esse box antes, mas geralmente eu acho que são 3 ou 4 boxes, alguma coisa assim. Um conto de Natal do Charles Dickens, outro clássico da literatura mundial também, vale a pena. Vamos ver. Obra de Nietzsche, para quem gosta, eu tenho um livro aqui, uma edição exclusiva da Amazon também. Então tá com 45% de desconto, de 119 por R$64. O Ato Criativo, uma Forma de Ser, parece um livro interessante. Muita gente fala, né, não julgue o livro pela capa. Isso aí é uma baita de uma bobagem. É lógico que eu julgo o livro pela capa, até porque tem o trabalho de várias pessoas. Assim, pra quem gosta de autoajuda, tá? Eu sei que tenho muito preconceito com esse tipo de livro, mas esse foi um dos poucos livros de autoajuda que eu acho muito bom, né? Que é o 12 Regras para a Vida. Eu acho que o problema do Jordan Peterson aqui, apesar do Jordan Peterson hoje ter se tornado uma figura bem polêmica, aqui ele era muito mais, como eu posso dizer, muito mais amistoso, no sentido de que ele tinha como objetivo, de fato, tentar entregar algo e não... como eu posso dizer, capitalizar em cima de todo e qualquer tipo de conteúdo. Só que eu acho que esse livro se invalida porque depois ele se lançou um outro livro chamado Mais 12 Regras para a Vida, o que, na minha opinião, quebra a proposta do livro original, né? Então, eu ainda acho o livro bom, mas eu acho que, de novo, é uma pena que o autor tenha se perdido ao longo do tempo, porque, de fato, tinha muito potencial. Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue, eu tô lendo a edição inglesa agora. Tô gostando muito, é um livro bem pesado. Se você gosta de histórias de faroeste, nossa, tem que dar uma chance para esse livro, porque isso aqui é quase que obrigatório. Gabriel Garcia Marques também é outro clássico, né? As obras dele, O Amor nos Tempos do Cólera. Então, de novo, se você curte esse tipo de literatura, recomendo muito. A obra completa do Machado de Assis, né, tá de 599 por 289. Eu acho que vale muito mais a pena você investir nessas coletâneas, porque você tem a certeza de que você está investindo em tudo, né, do autor, que você vai adquirir tudo do autor. Ficção completa de H.P. Lovecraft,
box com 2 volumes, então, de novo, H.P. Lovecraft já é... Se você acompanha o meu canal sabe, né? Eu tô analisando todas as obras do autor. Recomendo demais essa edição aqui. Na verdade, eu leio na Delphi Classics, que é uma edição também com a obra completa dele. É um autor sensacional. Em retrospecto, a gente sabe que ele é a figura pessoal dele, né? Muito racista, muito misógina, muito xenofóbica. E isso, claro, que se refletia também na obra dele, na maneira como ele construía as narrativas, mas ainda assim é um autor revolucionário. Se você se sente ofendido, se você não quer consumir o conteúdo dele por conta disso, eu respeito completamente sua decisão, mas eu diria que você está perdendo muitas histórias muito bacanas. E eu acho que vale a pena. E você sabe, né, hoje em dia o horror Lovecraftiano, né, o horror cósmico, ele vai muito além do Lovecraft. Então Lovecraft ele fundou, mas o próprio autor ele era muito aberto com relação à sua mitologia. Por exemplo, Robert E. Howard, que é um autor contemporâneo, né, que escreveu, que fundou a Espada Feitiçaria, criou personagens como Conan, Solomon Kane, Bram McMorn, entre muitos outros. Ele meio que também expandiu isso. Outros autores como Clark Ashton Smith. Mais pra frente a gente teve pessoas como Stephen King. Hoje em dia a gente tem já reinterpretações da obra de Lovecraft que são muito interessantes também. Se você gosta da obra do autor, eu recomendo muito Lovecraft Country, que pega tanto a mitologia quanto o racismo do Lovecraft e trabalha em um cenário, né, estadunidense muito interessante, muito legal. E eu também escrevo, né, eu tenho um livro chamado Lovecraft Rio, é só pesquisar na Amazon. Eu meio que pego a mitologia do H.P. Lovecraft e coloco no Rio de Janeiro, então em várias épocas do Brasil. Então se você gosta, fica aí a recomendação. Crime e Castigo, outro clássico, também acho que está valendo muito a pena. Saga dos Jogos Vorazes, não sei, pra mim tá no precinho de 369 por 243, eu acho que ainda tá no precinho salgado. O Eternauta, que a gente tem uma edição Pipoca e Nanquim, né, falou muito bem desse autor argentino, né, do fato dele ter criado uma ficção científica com elementos de distopia no momento que era muito delicado do ponto de vista político na Argentina, que ela estava passando por um período ditatorial muito grande, né, muito ferrenho. Mas o que? Vamos ver aqui. Psicose, um outro clássico, né? Tá valendo a pena por esse preço, R$38, eu acho que vale a pena. Vamos ver mais aqui. Outro box, Odisseia e Ilíada também, para quem curte. Box Artifícios das Trevas, nunca ouvi falar, mas não sei, talvez tenha pessoas que gostem. Alguns livros do Stephen King aqui. Rafael Montes, Uma Família Feliz, né, para quem gosta de terror nacional. Os livros dele eu já vi que era muito hit or miss, que a gente chama em inglês, né? Ou seja, ama ou odeia. Ou a pessoa gosta muito, ou a pessoa não gosta nem um pouco. Mas Uma Família Feliz eu ainda não li, então não sei muito sobre. Não posso opinar muito sobre. Outro aqui, Uma Mulher no Escuro. Esse daqui eu li num clube literário, tá? Não curti nem um pouco, mas pela construção, tá, dele. Mas assim, tem potencial, você consegue ver, consegue tirar coisas boas dele. O Silmarillion, clássico do Tolkien, né, tá saindo por 35. Olha, tem a arte e a criação de Arcane, muito legal, assisti a série, adorei também, inclusive tem um ensaio no meu canal sobre Arcane, mas por esse preço aqui, 377, eu acho que não tá valendo a pena não. Lígia Fagundes Telles, uma clássica escritora, né, hoje em dia uma clássica escritora da era moderna. R$107 os contos, eu não sei se vem todos os contos ou só alguns contos, mas eu já li alguns textos delas e eu acho que vale a pena sim. Box Conan Bárbaro eu tenho aqui, recomendo demais, da editora Pipoca e Nanquim, R$126, tá valendo muito a pena, vem a obra completa, não a obra completa, mas todas as histórias relacionadas ao personagem do Conan de Robert E. Howard. Vamos ver aqui. David Copperfield está saindo por R$54, outro clássico do Charles Dickens, mais conhecido, né, o David Copperfield, ele é conhecido mais pelo seu começo, né. Vamos ver.
Stephen King, O Iluminado, não li o livro, assisti o filme, gostei muito do filme, mas eu sei que existe uma diferença muito grande do desenvolvimento dos personagens. Mas a maior parte das pessoas que leu O Iluminado curte pra caramba também. Então, isso. Aristóteles, a retórica, se você gosta de filosofia clássica, tá valendo a pena por esse preço. Mas o que? Os Miseráveis, outra edição aqui. Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, parte 2, e o Retrato. No caso tem uma edição econômica, mas eu não tô achando muito econômica não. Não acho que vale a pena não. Eu tenho o Labirinto do Fauno, nessa edição da Intrínseca, muito boa, que noveliza o filme do Guillermo del Toro. Filmaço, livraço, tá? O livro ele expande mais algumas coisas, ele é um livro bem melancólico e é difícil a gente ter contos de fadas escritos por autores modernos. Eu acho que esse capta bem a essência, só que ele vai misturar um pouco da ditadura, né, que estava assolando a Espanha. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e você gosta de ver algo um pouquinho mais aprofundado, acho que vale muito a pena. Se você é fã do estilo gótico, se você é fã da estética, é uma estética muito legal que também se reflete na prosa. Hamlet, um clássico de Shakespeare, eu acho que vale mais a pena você pegar uma obra completa, sabe, uma coletânea, mas aquilo é um clássico e clássico é clássico, né? Outro aqui, né, e não sobrou nenhum, da Agatha Christie, um livro polêmico, mas que hoje em dia é visto como um clássico também. Moby Dick, a gente tem uma edição portuguesa aqui, edição comentada da Zahar, eu amo as edições da Zahar, tá R$ 82,00, de 149 por 82, vale muito a pena. Eu sou suspeito para falar, né? Fiz um especial no Moby Dick, onde eu comento todos os capítulos, faço um mini podcast de capítulo a capítulo até o final da obra. Adorei o livro, para quem gosta de mar, exploração, vai falar muito sobre obsessão, até onde o homem é capaz de ir à procura da vingança. Então vale muitíssimo a pena. E se você está pensando que, mas eu não tenho ninguém para conversar, dá uma olhada na minha playlist, que você vai ter uma companhia ali, e depois você pode comentar nos vídeos também. Frankenstein, da Mary Shelley, outro clássico aqui, uma edição da Zahar. Nossa, que capa linda! Eu tenho uma edição bem michuruca ali, mas que eu gostei bastante de ler, adorei Frankenstein, é um livro bem melancólico, dos clássicos góticos, né, que é O Fantasma da Ópera, Drácula, o Retrato de Dorian Gray e o Frankenstein. Eu acho que de todos o Frankenstein é o mais gótico. Ele é um livro bem pesado no sentido de ele é um livro bem para baixo, sabe? Mas ele tem muitas reflexões que são importantíssimas, e aqui a gente vai ver como o Frankenstein, né, ele meio que fica nessa obsessão para vencer a morte, e ao fazer isso ele acaba criando uma figura que ela é muito trágica, porque ao mesmo tempo que ela é inteligentíssima, fortíssima, ela carece de sentimento, ela carece de empatia, porque todo mundo que vê ela fica aterrorizado. Então é muito interessante como, aos poucos, né, primeiro a gente vai vendo que o monstro vai se tornando realmente o Frankenstein, é o doutor que abnega a figura da criatura que ele cria, e como consequência essa criatura, né, em represália, ela vai destruir tudo aquilo que o doutor ama. Teve uma adaptação recentemente pelo Guillermo del Toro. Eu não vi o filme, mas eu vi o Drácula, não, o Frankenstein, a criatura do Frankenstein, né, que ele fez. Achei ele bem bonito, sabe? Certamente ele não quis levar em consideração o livro, porque no livro ele é descrito como sendo aterrorizante. Eu acho muito mais legal e muito mais elegante como ele é feito nos filmes clássicos, mas é um twist interessante. Vou assistir? Não, eu prefiro ficar com o livro, mas vale a pena demais. Tem uma edição, uma primeira edição, né, que foi publicada no pseudônimo da Mary Shelley, porque como ela era uma autora, ela publicou no nome do marido, justamente pelo preconceito do machismo da época, e depois ela fez uma reedição. Tem pessoas que preferem a primeira e tem pessoas que preferem a segunda. Eu li a versão definitiva, tá? E eu gostei muito. Vamos ver aqui o que mais a gente tem. Homo Deus, aqui está, vale muito a pena uma continuação, se você gosta de ficar, como eu posso dizer, ligado, né, no que a gente está tendo de discussão sobre inteligência artificial, genética, industrialismo, enfim, vale muito a pena. Fogo e Sangue, do George R. R. Martin,
Já li também, pretendo fazer um especial para o meu canal. Deu origem à série Fogo e Sangue, só que Fogo e Sangue é o problema, né, que, se não me engano, a série se chama House of the Dragon, né, a Casa do Dragão. O problema da série é que ela é muito mais lenta em comparação ao livro, desnecessariamente. Eu acho que o livro é muito mais interessante, no sentido de que ele funciona como um livro de história dentro do mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, porque Fogo e Sangue é não somente um livro aqui da vida real que o George R. R. Martin usa para explicar a dinastia Targaryen, como também é um livro dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é citado, inclusive, na série principal. Vale muito a pena, gostei pra caramba, mas é uma dinâmica diferente. Vamos ver aqui, o que mais que a gente tem. Flores para Algernon, muita gente fala bem desse livro, ainda não li, mas tá por R$43, acho que vale a pena. Outra edição de Guerra e Paz aqui, uma capa bem feinha, não sei se vale a pena. A gente tem aqui aquela... trilogia, né, como é que é? O Problema dos Três Corpos, né, do Cixin Liu. É uma ficção científica chinesa, muita gente elogia, muita gente que eu conheço que falou, né, que leu o livro e assistiu a série, prefere muito mais o livro, porque ele é muito mais complexo e na série as coisas são muito mais simplificadas. Aliás, quem criou a série na Netflix era justamente, né, um dos produtores, né, executivos, são os irmãos David, né, os que eles chamam de D&D, que é justamente eles também fizeram a produção executiva do seriado A Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos, que teve um final ridículo, como a gente sabe, mas parece que a série está se dando bem. O Mundo de Gelo e Fogo eu acho que vale a pena mais para quem é muito fã, sabe, mas George R. R. Martin eu acho que aquela de vender o máximo, sabe, tirar leite de pedra. Eu não acho que seja um livro tão essencial, vale mais a pena você ver um vídeo de um canal. A gente tem um canal da Mikan, por exemplo, que eu recomendo bastante, ela faz vários vídeos. Eu também gosto muito das Crônicas de Gelo e Fogo, mas é aquilo, eu acho que tem um limite, sabe? Eu tô mais aqui pela história e nem tanto pelo mundo, apesar do mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo ser muito interessante, o mundo de Westeros ser muito interessante. Junji Ito, pra quem gosta, bom, a gente tem aqui os contos dele, né, contos de horror, e também alguns mangás, sempre entram em promoção. Eu não sou de mangá nem de história em quadrinhos, mas pra quem curte. Aqui a gente tem Salvar o Fogo, né, do Itamar Vieira Júnior, ele é muito famoso, ganhou o prêmio Jabuti. Assim, eu li um pouco do livro dele, um pouco dos textos dele, tem uma escrita muito agradável, mas vale a pena, acho que vale a pena, porque geralmente os livros dele não entram em promoção, por incrível que pareça. Vamos ver aqui, vamos continuar. Vamos ver. Recursão do Blake Crouch, muito bem elogiado também. Salem, de Stephen King, outro livro que é extremamente elogiado, tá no Pressão. O Colecionador, do John Fowles, livraço, vai acompanhar a história do Clegg. Inclusive eu já fiz um vídeo eu tenho um ensaio desse livro aqui no canal. Justamente o que eu gosto nele é como ele retrata a psicopatia de uma maneira muito mais crua, né, sem romantização, e como eu acho que na maior parte das vezes a psicopatia ela é muito romantizada e ela muitas das vezes ela é utilizada até como artifício, como uma armadura de enredo para proteger personagens que deveriam ser os verdadeiros vilões da história. Apesar de que, de novo, tem personagens que eu gosto, então seria hipócrita se eu não dissesse que eu amo, tipo, Dexter, e Dexter sofre desse problema, mas eu acho que Dexter tem uma proposta que acaba atuando em defesa do personagem, mesmo que vários momentos da série ele tenha, infelizmente, essa armadura de enredo que gera uns momentos muito ruins, apesar de também ter uns momentos muito bons. Mas o Colecionador vale a pena demais. Vamos lá, Stephen King, a época que ele lançava os livros, né, com o pseudônimo de Richard Bachman, tem A Longa Marcha, né, que a gente chama de The Long Walk, ganhou uma adaptação recentemente. Basicamente a premissa é que existe uma marcha, né, as pessoas andam e quem parar toma tiro. Então basicamente o último a sobreviver vai vencer o jogo. Eu acho que é mais ou menos assim. É um livro muito mais de premissa, sabe? Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle. Eu adoro o Howard Pyle porque ele escreveu o primeiro livro que eu li, que foi As Aventuras de Robin Hood.
É muito mais ação, tá? A escrita dele é mais voltada para o jovem adulto. Eu gostei muito, tem gente que não gosta, mas depois eu peguei a edição do Alexandre Dumas, que é a edição mais conceituada, né, que é considerada a verdadeira edição. E eu recomendo por esse preço aqui, R$ 49,95. Se você quer uma edição mais madura, né, a gente tem duas, que é do autor Bernard Cornwell, e tem As Brumas de Avalon, que é da Marion Brad Zimley, alguma coisa assim, outra autora. Então, nossa, As Crônicas de Arthur, se você conseguir achar esse livro, vale muito a pena realmente. Mas esse aqui tá com um preço interessante também, tá? Caraval, trilogia Caraval, de novo. Minha amiga leu, não sei muito o que dizer, mas se você curte. Mistborn, primeiro livro, de novo, 69, não acho que vale a pena. Incidente em Antares, outro livro do Érico Veríssimo. Inclusive esse livro, se não me engano, ele deu origem, né? Ele inspirou o Universo Antares, né? Que é um projeto que eu faço parte também já lá no canal do Lucas Rosalém. Hoje em dia ele também tem um canal solo, então vale a pena você conferir. Vamos ver aqui. Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Das pessoas que leram, todo mundo elogia. Tá saindo por 87, então é aquilo. Acho que vale a pena. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, né? Tá saindo por R$30, outro clássico também. Os Saberes, coleção Saberes. Eu nunca gosto de pegar esses livros que condensam autores ou que tentam resumir. Eu acho que é mais fácil você ir direto na obra deles, tá? Tem um box aqui do Humberto Eco por 129, agora que eu vi, parece valer muito a pena. De 259 por 129. O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, de 129 por 64, vale muito a pena. Mais o que? Ulisses, do James Joyce, edição especial, outro clássico. Dizem que é um dos livros mais complexos. Agora, essa capa aqui, não faço a mínima ideia. Isso aqui tá horroroso. Assim, a não ser que tenha um conceito muito estranho, mas se for um conceito assim, cara, assim, muito, talvez seja a pior capa que eu já vi. Mas às vezes tem um sentido que eu só vou entender quando ler o livro. Mas mesmo assim, é um livraço, a maior parte das pessoas que lê adora. Vamos continuar aqui. Coleção de livros da Rita Lee, né? Legal, R$94. Não sou de tarô, mas tem pra quem gosta. A Queda de Gondolin, do Tolkien, por 32, tá valendo a pena. A Garota do Lago, R$10, eu li, gostei bastante, tá? Não espere nada demais, mas é um livro muito bem feito, eu gosto bastante dele. Fausto, do Goethe, de novo, outro clássico, R$81, não sei se por esse preço vale a pena. Mais uma edição de Drácula, eu prefiro a outra, eu acho essa capa amarela, nossa, fácil pra sujar, sabe? Stephen King, Mr. Mercedes, também outro clássico do Stephen King. Vamos ver aqui. Será que acabou? Eu acho que acabou, galera. Você não teria carregado mais, né? Deixa eu ver aqui. Vou dar um reload. Vamos ver. Tá. A Vida Invisível, de Eri Larue, da V.E. Schwab. Muita gente elogia esse livro. Não li, mas ó, tá R$35. R$35. Vamos lá. Donnie Darko também. Muita gente elogia. Battle Royale, muita gente elogia também. Tá valendo a pena. Os Demônios, legal. Vamos ver aqui. O Silêncio dos Inocentes, eu não sabia que tinha livro. E tá com um preço muito bom, ó. Stephen King, Christine, né, que é o livro, se eu não me engano, que a personagem, né, principal, o vilão principal é o carro.
Máquina do Tempo, do H.G. Wells, vale a pena esse livro, não por esse preço, tá? Não por esse preço. E com certeza deve ter outros livros aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar alguns livros que eu espero estarem na promoção para vocês acharem. Vamos ver aqui. As Crônicas de Arthur. Vamos ver aqui. Nossa, não tá. Caramba, não tá, galera. Não tá. Mas fiquem de olho, fiquem de olho. Outro, Elric. Saga de Elric, vamos ver. Não, só tem oferta no Kindle. Vale a pena pegar no Kindle. Mas se surgir, eu conto pra vocês. Então é isso, galera. Eu decidi fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ele vai ser bem sem edição, bem aleatório mesmo. Justamente porque é um tipo de vídeo que eu acho que é mais direto com o pessoal do canal. Então é isso. Eu vejo vocês em breve com mais um vídeo. Espero que vocês possam aproveitar essa promoção. E se vocês tiverem recomendações, deixem aí no campo de comentários, beleza? Então é isso. Até mais!